Rapaz, isso é bacana. Recife é terra do meu pai. Terra do meu pai. Eu tenho um parente aí por parte de pai, tias, primas. O meu sogro tá morando aí em Pernambuco, aí em Recife também, em Pernambuco. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Eu sou o Jade Tavares e você está no episódio de número 15, dessa vez com mais um bate-papo. E depois do último episódio, que fizemos uma edição temática desse Carnaval sem Carnaval, a gente falou um pouco sobre o documentário Jorjão, que retrata a vida e obra, a história de um dos maiores mestres de escola de bateria da história. E após esse episódio a gente volta para mais um bate-papo, dessa vez com o baterista carioca Russo Batera. A gente falou um pouco sobre toda a trajetória dele, o início no instrumento, os primeiros estudos, as experiências também com as orquestras. E foi um papo muito à vontade, muito tranquilo. O Russo compartilhou com a gente bastante experiências e vivências que ele já teve nesse mundo da música. Ele que é oriundo também da produção musical nas igrejas e também dá aulas particulares. E é claro, a gente também não podia deixar passar, a gente conversou um pouco sobre o empreendimento dele, a marca de abafadores de pratos chamada Zero Sound. Ele falou um pouco sobre como a ideia surgiu e como tem sido nesse momento de pandemia, não só para a marca, mas como também para as outras atividades dele. Mas antes da gente ir para o bate-papo, deixa eu dar aquele velho recado aqui, passar para você as plataformas onde a gente está disponível: Spotify, Deezer, Amazon Music e os agregadores do Android como o Overcast, Castbox, o próprio Podcast Addict. Estamos também no Apple Podcasts, no Google Podcast e outros tocadores alternativos como o Podchaser, o Listen Notes e mais alguns que confesso a você que não lembro de todos agora, mas basta procurar por Repercuta que você vai encontrar lá a nossa logo e todos os episódios. E eu trago também um feedback sobre o episódio de número 13, onde tivemos um bate-papo com o baterista Douglas Brito. E a mensagem é da seguidora Judite Serrano. Abre aspas aqui para ela. Ela diz: eu ouvi todo o podcast 13. Douglas é um profissional talentosíssimo e um amigo muito querido. Amei a sua proposta de podcast, muito massa mesmo. Não sou baterista, mas mãe de baterista serve? Minha filha estuda bateria há 3 anos e hoje com 11 anos de idade. E tenho tentado entender um pouco mais do assunto até para ajudá-la no futuro. Agradeço a você pela mensagem, Judite, e fica o convite para continuar conosco aqui no Repercuta. Já para você que vem acompanhando aqui os episódios e deseja entrar em contato, mandar alguma sugestão de pauta, alguma reclamação e tal, fica à vontade lá no direct do repercuta.pod no Instagram ou no meu perfil pessoal também, se você quiser se aproximar um pouco mais, no jade.tavares. Fica à vontade, hein? Vou ter um prazer em ler tua mensagem aqui nos próximos episódios. Então é isso, a gente vai para o novo episódio aqui do Repercuta, um bate-papo com o Russo Batera. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Me chamo Jefferson. Quem começou a me chamar de Russo na época, lá por meados de 99, 2000, foi o Rafael Magno, que hoje ele é o baterista do Ministério Saranda Terra Ferida. Não sei se você já ouviu falar. Já sim. Então, aí a gente se conheceu na adolescência, a gente estudou junto, segundo grau, aí foi onde tudo começou, alguns contatos, entendeu? Foi onde praticamente tudo começou. Tu é muito bem-vindo aqui no Repercuta, Russo. E aí, já que tu já começou a explicar a origem do teu nome, isso em 99, né? Mas aí tu lembra a primeira vez que tu viu uma bateria na vida? Então, Jade, desde pequeno, eu sempre fui pra igreja com os meus pais, entendeu? Então, desde pequeno, indiretamente, eu sempre fui envolvido com música, cantava, toda oportunidade que eu tinha eu cantava. Eu fui para uma batista uma vez, fiquei frequentando bons anos a igreja batista, e lá, além de cantar, eu comecei a fazer aula de violão, aula de teclado, mas aí eu não me identificava com o instrumento, entendeu? Entendi. Fazia as coisas e tal, até me dedicava. Como uma criança, eu até me dedicava demais, mas a um certo dia chegou uma Rollstar, uma bateria antiga que a igreja ganhou, e botou lá na sala lá na classe dos adolescentes. Aí foi aonde eu comecei a ter o contato, entendeu?
Aí tive um contato lá, comecei como autodidata. Aí depois de um tempo eles compraram uma bateria nova, mas como os meus pais se mudaram um pouquinho distante para onde era a igreja, eu vim com eles, então eu acabei ficando na igreja deles, que era perto da onde a gente ia morar na época, onde eu resido até hoje. Entendo. E foi onde tudo começou, onde o talento começou a expandir. Eu comecei a tocar na igreja, nos cultos, futuramente ministério de louvor. Então, assim, o meu início até os 15 anos de idade, dos 11 aos 15 anos de idade, foram autodidatas. Assim, pessoas me ajudaram bastante, entendeu? Tipo, aqui no Rio tem muito grupo de pagode. Tem muito grupo de pagode. E na época, um amigo meu, que era baterista do grupo Imagina Samba, é um grupo famoso até hoje. Ele me ensinou algumas coisas, me ensinou a tocar algumas coisas. Outros amigos também que tocavam demais na época. E hoje até pararam, me ensinaram bastante coisa. O Rafael Magno mesmo, conforme eu falei no início, ele me emprestou videoaula, João Baroni na época e tal. Outros me emprestaram videoaulas do Alaô Neves. E aí eu fui começando a pesquisar. A internet não estava tão em ascensão, né? Não estava tão em alta na época. Aí a gente ia fazendo esse trabalho de formiguinha. Cópia de revista, cópia de fita, xerox. E aí, graças a Deus, aí depois de alguns anos eu comecei a estudar. Aí foi aonde a mente começou a abrir para música, entendeu? Entendo. Até aproveitando um parênteses também, até pra galera que é mais jovem, assim, e que tá acompanhando aqui os episódios do Repercuta, em 99, o que o Russo tá explicando aí, é que em 99 era outro mundo, assim, a gente não tinha o pai Google que a gente digitava lá e tava tudo, né? Então tinha que trazer fita. Eu peguei o final da fita, Russo, sabe? Uhum. Mas, assim, também rolou uma dificuldade comigo, por exemplo, para buscar DVD, sabe? Sim. Às vezes tinha um DVD, sei lá, um amigo do amigo tinha um DVD, aí ia lá, implorar pro cara, bicho, empresta o DVD aí pra eu gravar e tal. Era bem difícil também. Eu acho que na tua época ainda mais, né? Enfim, pra copiar uma fita, cara, era um processo, né? É verdade, e assim, Jade, 99, 2000, estamos em 2021. Parece que tem muito tempo, realmente, 21 anos são 21 anos. Mas, cara, tudo acelerou muito. Verdade. Tudo acelerou muito. Você olha pra trás, 20 anos não é tanta coisa. Mas tudo acelerou. Pô, o telefone top da minha época era o StarTech. O nego andava com aquele tijolão na cintura, StarTech. Entendeu? Então, assim, cara, tudo acelerou. Hoje você abre o YouTube, aí você vê criança de 5, 6 anos, 4 anos, tocando pra caraca, e aí, assim, você fica, caramba, realmente as coisas, o ciclo das coisas estão mais acelerado, entendeu? E aquela época só estudava, só aprendia alguma coisa realmente quem queria, porque é como você falou, correr atrás de material, livros, xerox. Pô, eu tenho muita xerox guardada até hoje, de coisas que eu estudava. Depois eu tenho um amigo que ele parou de tocar, ele ganhou um material muito grande de revista, cópia de métodos, ele me deu, cara, foi uma trabalheira para organizar, mas tá tudo organizadinho, tá tudo guardadinho, as revistas também. Então, assim, a informação hoje tá fácil, você nem precisa digitar, é só botar o microfone lá no Google lá, que as coisas saem para você, entendeu? Realmente, a galera hoje, quem quer estudar, quem quer tocar o instrumento, seja lá qual for, e fala que não tem condições de pagar um curso, realmente, cada um sabe onde seu calo aperta, mas, cara, nós temos aí um leque hoje de possibilidades, entendeu? Perfeito. Russo, eu queria passar para um outro trecho aqui, que é o teu início no estudo. Você foi aluno do professor Joel Silva, mas antes, deixa só eu te fazer uma pergunta. Sim. Na igreja, você até hoje segue? Você frequenta até hoje? Como é que é isso? E se você era o único que frequentava? Ou se é a família toda? Eu fiquei curioso. Então, eu não sou filho único, eu tenho um irmão mais novo. Inclusive, até uma história engraçada, porque eu vim ter o meu instrumento, eu vim ter tudo de bateria depois de casado. Antigamente, antes de casar, eu tinha muito mal baquetas, entendeu? E quando meu irmão começou a tocar violão, eu trabalhando, na época eu trabalhava numa padaria, dava aula e trabalhava,
E eu juntei um dinheiro, fui com meu pai na loja e comprei o primeiro violão para ele. Eu não tinha nada, eu não tinha acessórios de bateria nem nada. Eu fui lá e comprei o violão para ele. E daí então ele seguiu. Hoje ele já tocou com vários artistas, meio gospel, meio secular também. Tem o estúdio dele, o home studio. Tô até aqui no home studio dele. Graças a Deus foi um investimento que deu certo. Então eu vim conquistar os meus acessórios depois de casado, entendeu? Mas sempre foi eu e meu irmão. A gente já tocou junto. Hoje nós fazemos parte de igrejas diferentes, entendeu? Eu continuo tocando na igreja assim porque eu entendo, dependente do credo de quem vai ouvir ou de quem toca, para mim, o meu tocar na igreja, servir a Deus no altar, é uma forma de agradecimento por tudo que ele faz por mim e pelos momentos que ele me proporciona, entendeu? Então, assim, eu continuo atuando na igreja assim até hoje, independente dos trabalhos seculares que às vezes pintam. Eu já abri mão de trabalhos porque era dia de eu estar na igreja e eu tento levar isso aí ao pé da letra, entendeu? A próxima etapa da tua carreira, da tua trajetória, foram os estudos com Joel Silva. Isso. Então, eu sempre ouvi falar do Joel, né? Que aqui na cidade, no Rio de Janeiro, é um dos maiores formadores de bateristas que tem. Tem muita gente no meio artístico aí que foi formado por ele. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de estudar com ele, na época eu não tinha muita condição de pagar. E quem me ajudou a princípio do curso foi a própria igreja, entendeu? Entendo. E daí eu comecei a estudar, meses depois de eu ter dado início aos estudos, eu comecei a lecionar para seguir o conselho que todo mundo falava, para me aperfeiçoar o que eu estava estudando, eu tinha que lecionar também. Eu comecei a pegar alguns alunos com 16 anos e tal. E daí eu fui passando o tempo, as coisas foram se aperfeiçoando, entendeu? Eu comecei a dar aula em casa, em cursos, até na própria igreja também, e estudando com ele. Chegou uma certa etapa da minha vida que eu mesmo já podia pagar meu curso, então eu mesmo terminei os estudos, pagando meu curso e tal. Estudei com ele durante uns 5 anos, cara, consecutivos, assim, sem parar. Hoje ele tem um instituto, que na época ele tinha uma escola de música. Hoje ele só tem o Instituto de Bateria Joel Silva, que é comandado só por ele, só ele leciona também. E graças a Deus eu sou grato pelos ensinamentos que eu tive através dele, me deu muita base para me estudar outras coisas também, outros professores também. E assim, cara, hoje nem todo mundo que quer ingressar no instrumento, quer ingressar na carreira, tem e quer ter essa paciência para parar para poder estudar, né? Porque realmente é chato. Quando eu comecei a estudar, eu já era um autodidata, assim, vamos dizer assim, meio que avançado, porque eu sempre ouvi muito de tudo, entendeu? Então tinha coisa que eu já tocava sem estudar, sem ter estudado. Até tocava de maneira errada, posições erradas. E quando eu comecei a estudar, eu voltei pro zero, ou seja, realinhando tudo que estava errado. Bem difícil isso, entendeu? Mas, graças a Deus, consegui passar por essa etapa aí. Eu vendo o teu currículo, enfim, a tua trajetória, foi muito rápido as coisas, né? Porque tu começou a tocar aos 11 e entre 15 e 16 tu já estava dando aula. E aí a minha pergunta para tu é a questão dos vícios, que você acabou de falar que tocava algumas coisas erradas e tal. Tu teve muita dificuldade para corrigir esses vícios e tal, porque tu já vinha tocando de um certo jeito e depois que começou a estudar, tu tivesse que modificar para alinhar, né? Como é que foi isso para tu? Teve muita dificuldade? Então, eu tive um pouco sim, porque eu sou um canhoto que toca como destro. Eu sou um canhoto que toca como destro. Eu comecei a tocar assim. Então tinha ritmo, enquanto era autodidata, que a mão direita não me obedecia. Eu fazia e tal, mas assim, com muita limitação. Então a dificuldade maior nos estudos foi alinhar a mão direita entre a mão esquerda. Eu só sou canhoto só da mão, tá? Do pé eu sou destro. Coisa de louco. É mesmo? Só da mão.
Então, assim, a maior dificuldade foi essa, alinhar o que eu fazia, porque, assim, a mão esquerda na caixa. Então, a minha mão esquerda quase que funcionava sozinha, agora a direita era cega. E, assim, eu estudo até hoje coisas simples que as pessoas não dão muito valor, e eu sigo o conselho dessa rapaziada, tipo meu professor, Thiago de Souza, que é outro batera top aqui da cidade, Márcio Amaro, que, cara, a vitamina do concreto é aquela nata. Ou seja, a vitamina de tudo que você faz na bateria, a vitamina de toda técnica, são os toques. Então, vira e mexe, eu pego o meu pad, nem monta a bateria, pego o meu pad e fico lá, direita, esquerda, 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 e assim vai, entendeu? O fato de você ser canhoto, tu vê alguma facilidade também? Porque tu falou de uma dificuldade. Sim. Né? Agora. Mas tu, assim, tem algo que tu veja que é mais fácil pra tu por ser canhoto e tocar como destro? Assim, Jade, em questão de facilidade, tem coisas... Sei lá, alguma mão, porque tá tudo invertido, né? Tipo, a mão fraca, a mão forte, né, cara? Hoje, foi o que eu te falei. Eu tocando, nem parece que eu sou canhoto, entendeu? Já não tenho tanta essa limitação. Mas tem coisas que eu quero abusar, que eu sei que eu vou conseguir fazer com a esquerda, o que eu não faço com a direita, eu só inverto a mão, entendeu? Entendi. Tipo, um chafo bem mais rápido, uma variação de condução bem mais rápida, tá entendendo? Eu sei que com a esquerda eu vou fazer, porque com a direita eu tô em fase de treinamento ainda. Mas isso são coisas, assim, raras de eu fazer, entendeu? Mas vira e mexe, eu faço esse tipo de coisa. Fala um pouco, Russo, agora sobre o teu período de aulas com o Thiago de Souza, que foi o teu segundo professor, né? Pelo que tu me passou. Então, o Thiago, cara, eu fiz bem pouco tempo de aula com ele, entendeu? Fiz bem pouco tempo, acho que assim, questão de um mês e meio, alguma coisa assim. O Thiago, ele é um cara muito técnico, ele é muito detalhista, entendeu? Um cara extremamente inteligente, tá entendendo? E assim, as minhas aulas com ele foi a questão de expansão do que eu já sabia, tá entendendo? Foi questão de expansão que eu já sabia, tipo assim, abrir a mente para rudimentos que tinham uma vida além daquele formato ali, além daquele padrão, entendeu? Abrir a mente para outros padrões de aplicações, não só em frase, não só em groove, mas, sabe, alternando a questão de acentuação, porque o Thiago, ele trabalha muito essa parte de dependência rítmica, entendeu? E é muito bacana, cara. E assim, foi um mês que, assim, eu praticamente quase não toquei no instrumento, porque a gente trocava muita ideia. E assim, tem situação que a gente passa já que a gente já entrou nessa questão desse formato de aulas, porque às vezes o camarada vai estudar com o cara, independente de quem seja, e pensa que o professor vai botar ele na bateria ali, vai ser barulho do início ao fim da aula. Nem sempre. Às vezes a troca de ideia, o diálogo, a experiência que o cara te passa é muito mais valioso do que um groove, uma frase, uma virada, uma leitura que é passada ali durante o período de aula, entendeu? E com o Thiago foi esse cara, entendeu? Assim, estudei, quero até voltar, entendeu? Mas assim, é um cara assim, sem palavras também. Eu indico para qualquer um também, entendeu? Legal. Isso logo cedo, por volta dos 16, tu já começou a dar aula. E também a tua rotina, a tua experiência em orquestras, cara. Explica um pouco disso. Quando eu comecei a tocar na orquestra, eu estava nesse período de transição. Antes, no período de transição que eu falo, antes dos estudos. Tinha acabado de iniciar os estudos praticamente, tá entendendo? E para mim foi bom, porque aí eu aprendi algumas linguagens. Por mais que todo mundo da orquestra fosse fechamento, o maestro, como todo maestro né, cara, e ele era meio maluco, então assim, a questão das linguagens eu demorei a pegar, porque eu era um cara muito zoeira, eu levava tudo na brincadeira, cara, e às vezes no momento sério tava eu brincando, e assim, eu aprendi muita coisa, a questão dessa postura, entendeu? Eu tive várias experiências, casamento, programações importantes, programações de rádio. Teve uma rádio aqui na época,
tinha uma rádio aqui perto na época, que ela tava com uma expansão bem legal, cara. Ela fez uma programação numa igreja aqui, da região aqui, com a igreja grande, e a gente abriu esse evento pro Marcelo Crivella. Na época ele era cantor, ele tava cantando ainda, além de político. Então ele chegou quando a gente estava terminando a última música, e foi assim, para minha adolescência e pelo que eu estava vivendo, foi uma situação bem bacana, entendeu? Então assim, realmente, como você falou, as coisas vieram acontecendo muito rápido, e eu tive, qual foi o problema disso tudo? Amadurecimento para isso, entendeu? Eu tive problema de amadurecimento para isso, entendeu? Mas... Era isso que eu ia te perguntar. É tão novo e já ter tanta responsabilidade, isso, né? Não era brincadeira. Isso aí, eu lembro de uma vez, uma situação que a gente foi tocar com um coral. O Rafael, que é a batera do Sarando, Só Terra Ferida, ele me colocou para fazer esse dia no lugar dele, que ele tinha responsabilidade. E eu fui tocar com uma galera que era, assim, militar, e assim, cara, eu falo hoje, a galera ri pra caramba, mas eu passei mal, me deu febre de nervoso, cara, no ensaio com os caras, porque o mais bananado era eu. Era os caras do bombeiro, o trombonista trouxe a galera que tocava com ele na Sinfônica da PM, que ele faz parte até hoje. Então, assim, os caras do bombeiro que vieram tocar, um deles, até a gente tocava junto na orquestra, ele tocava tuba, mas lá no coral ele tocava contrabaixo. Cara, o cara lia até um passo fora, até um passo errado, se você desse, o cara tava lendo. E assim, minha primeira experiência com uma galera assim, barra pesada, ia ser aquele dia. E era uma música que começava. Eu começava a música, a galera parava, pô, tá adiantado. Vinha de novo, não, atrasou um pouquinho a coisa, cara, o tempo é esse. Aí beleza, aí os caras contavam o tempo, começava, vinha e chegava a uma certa parte, desandava, os caras... Mano, esse dia eu tive febre, cara, eu tive que tomar um remédio pra febre, que eu fiquei em alto nível de nervosismo, mas graças a Deus no dia do evento deu tudo certo. Foi, assim, foi punk, entendeu? Porque tinha uma galera que ele levou de metal que, assim, os caras eram meio altivos, entendeu? Te olhava atravessado. Tudo bem, hoje eu até entendo, porque os caras não estavam ali pra perder tempo. E eu tava ali, acho que eu não tinha 17 anos, cara. Tava nessa faixa aí de 15 para 16 anos. Então, assim, foi uma experiência punk, cara. Foi uma experiência punk mesmo. Eu lembro hoje, eu lembro de um amigo indo lá no banheiro me socorrer. Qual é, Wilson? Tá bem, cara? Tá bem? Eu falei, cara, eu tô com febre. O cara me botou, caraca, Wilson, tu tá cheio de febre e tal. Aí comprou um remédio lá rapidinho e deu. Aí deu uma melhorada. A gente voltou pros ensaios, mas aí a segunda parte do ensaio foi tranquilo, entendeu? Agora, Russo, passando para 2008 e 2009, que para você, assim, que você indica como sendo o período em que tu entrou no meio profissional gospel, né? Sim. Como é que aconteceu essa tua passagem? Como é que foi isso? Então, eu já tocava, já tinha bandas e tal, entendeu? Projetos, já tenho algumas composições também que eu componho. E eu fui, nessa época, eu tava na Sarando Terra Ferida, numa filial da Sarando Principal. E lá eu conheci um pastor que era do São Ágape, eu tinha cantado também, feito back, ele tinha um projeto dele, a gente se familiarizou, a gente começou a ter amizade, e ele me chamou para fazer parte desse projeto. Quem estava no projeto com ele na época era um produtor musical, Júlio Silveira. Júlio Silveira já produziu Ludmilla Ferve, Fernandinho, uma galera da pesada aí também no meio gospel. Então eles estavam com essa parceria. Foi aonde que a gente começou a tocar junto, pegar agendas bem bacanas, bem interessantes, entendeu? Onde exigia uma postura maior, uma responsabilidade maior, entendeu? Então, assim, para mim foi bem bacana também que eu comecei a ver algumas coisas onde o músico peca em questão. Eu vou te falar a verdade, por causa do meu jeitão que eu tinha,
eu já perdi muito trabalho, eu já perdi muita coisa boa, já fui limado de muita coisa, entendeu? Então, assim, conforme eu te falei, eu comecei muito cedo e nunca tive ninguém do meu lado ali para ir me instruindo. Pô, Russão, não, tu tem que agir assim, ó, tem que ser assim. Ah, alguém te chamar para trabalho, é assim que você tem que se portar, é assim que você tem que se conduzir, e pererê, e parará. Eu nunca tive isso. Eu vou te falar, eu vim aprender depois de velho, depois de ter tomado já bastante pancada na vida, entendeu? Então, assim, Entendo. às vezes a gente vê algumas pessoas, já era o caso desse pastor na época. Eu olhava para ele, eu achava ele, sabe, meio marrento, meio estranho, fechado, mas não é. Você passa por tanta coisa na vida, por tanta humilhação às vezes, situações chatas em prol daquilo que você sonha para você, que chega a determinados momentos que você se torna assim, você não se torna arrogante, você se torna seleto, é diferente. É onde tua postura muda, tua forma de falar muda, a tua forma de confiar nas pessoas muda, você não confia mais em qualquer um, de qualquer jeito, tá entendendo? Porque tem pessoas que vai se achegar a você, já de hoje, no interesse. Então, pelo que você já viveu na sua vida, você tem uma história também, você saca logo quando é interesse ou quando é de verdade, entendeu? Eu concordo contigo, eu entendo isso, cara. Então, assim, eu vou te dar um exemplo, talvez tu pergunta isso mais pra frente, mas eu vou te dar um exemplo que eu tô tendo hoje com a Zero Saúde, entendeu? A galera me procura, pessoas que eu já procurei, não tem muito tempo que eu lancei a Zero Saúde não, cara. Eu lancei a Zero Saúde em setembro, tô em fase, tá engateando ainda. Então, assim, eu procurava pessoas que hoje, porque veem a marca, me procuram, mas nos bastidores nem sabem que sou eu, para você ver que a vida dá a volta. Então, que, assim, tem situações que a vida ela te prepara, e nesse preparo você tem que ter a seguinte visão: ou você continua sendo o que você é, mais sensato, mais maduro, mais seleto, ou dependendo da situação que você passa, você vira o que aquela situação quer te passar, uma pessoa arrogante, altiva, que humilha os outros, que pisa nos outros. Eu não decidi ser assim. Graças a Deus, eu continuo com o meu pé no chão, dou moral para quem merece moral, não dou moral para quem eu sei que só quer se aproveitar da situação, entendeu? Igual amizade, eu posso contar no dedo quantos amigos de verdade eu tenho. Porque você aprende algumas coisas e você leva para si algumas coisas que, assim, além de música é uma coisa tão sentimental, cara, que ao mesmo tempo que a música te eleva, ela te destrói se você não tiver esse preparo. E foi o que quase aconteceu comigo, entendeu, cara? Se eu não tivesse esse preparo, eu não teria forças para juntar os caquinhos e para continuar, tá entendendo? Falando disso, Russo, tem algum período, assim, alguma situação, aliás, que tu tenha se arrependido, assim, sabe, nesse processo, e pode até misturar também com o processo da Zero Sound. Para quem tá escutando, Russo Batera é dono da marca Zero Sound, que é de abafadores de pratos, né? Isso aí. Isso aí. Então, tu poderia destacar alguma situação, assim, alguma coisa que tu diga, tenha aprendido, né? Que nem você falou agora, assim, de pessoas que não davam atenção e depois procuram agora por conta da marca. Então, eu já tive situações, teve uma época da minha vida, perto da minha filha nascer, aconteceu algo na minha vida que eu estava desempregado, eu não estava tocando com ninguém, eu não tinha aluno nenhum, sabe? Parece que as portas se fecharam e eu ficava me questionando, caraca, Deus, o que eu fiz? Onde eu errei? E nada se abria. E assim, eu sempre fui um cara do sim. O nego me pedia ajuda, eu ajudava, não tinha um tempo ruim não, que eu pudesse adiantar. Então teve pessoas que eu cheguei e pedi ajuda. Poxa, cara, você tá tocando com fulano, você tá no meio aí, no circuito aí. Se você puder me dar uma força aí, cara, tô paradão, não tô trabalhando, não tô ganhando nada, só pra dar uma força, até minha filha nascer, até a minha situação melhorar. Aí a pessoa já me conhecia de anos e tal, falou, pô, mano, mas aí eu tenho que te tocar, né, e tal, tá, fulano de tal não trabalha com sub não, e pererê, parará. Então, assim, eu vi uma vontade nas pessoas em querer me ajudar naquele momento ali, entendeu? E a pior coisa que tem, já, pelo menos pra mim, é você se sentir inconveniente. Caramba, eu me sentir inconveniente é a coisa mais horrível do mundo pra mim.
Então eu engoli a seco, abaixei a cabeça e vou te falar, a lágrima rolou, velho. Eu não vou mentir pra você não, eu já chorei muitas vezes já por causa disso. Mas foi o que eu te falei, a gente tem que criar essa carcaça, a gente tem que criar essa defesa. E às vezes a gente não cria essa defesa só no falar, só no ouvir, e sim passando, recebendo essas pedradas aí. Em algum momento tu pensou Pô, cara, várias vezes, velho. Várias vezes. Eu pegava exemplos de pessoas e que questionava por que não acontecia comigo. Eu estudava e tal, eu sempre corria atrás de, mano, teve uma época na minha vida que eu corria atrás de muita gente, sabe? Tipo assim, entrava em contato mesmo, com a cara de pau, pedindo trabalho, mostrando meu material, patrocínio, e pererê, e parará, até que eu parei e falei, não, cara, não é assim não. Deu uma parada. Eu tive tocando no meio gospel aí durante praticamente minha vida toda, e assim, infelizmente, não só meio gospel, cara, mas eu falo pela experiência do gospel. Tive, sim, umas decepções, sim, mas nada que me impedisse. A vontade de parar veio de, às vezes, na ânsia de ver tudo acontecer e, ao mesmo tempo, não acontecia nada, entendeu? Quando eu comecei a descansar, quando eu comecei a relaxar, quando eu comecei a deixar as coisas fluírem seu curso natural, aí foram que as coisas começaram a acontecer, tá entendendo, Jair? Entendo. Russo, você do Rio, você é da capital? Eu sou da cidade de Nova Iguaçu. É perto da capital. É uma cidade que tem na Baixada Fluminense bem bacana, Nova Iguaçu. Russo, eu queria aproveitar, cara, para tu falar um pouco como é que surgiu a ideia da criação da marca Zero Sound, que, para quem não conhece, procura aí no Instagram, Zero Sound, tudo junto, que é uma marca que o Russo lançou de pratos. Explica aí, Russo, como é que foi a ideia, de onde surgiu? Parece engraçado o que eu vou falar, mas algumas coisas que eu sonho, elas acontecem, entendeu? Eu acredito que isso seja um dom. E o Zero Sound foi um sonho que eu tive há mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, cara. Mas eu nunca tive coragem de pôr pra frente esse sonho. Para você ter uma ideia, eu tô falando com você aqui e tô com os 2 protótipos que eu fiz à mão, costurando à mão, que eu tenho no meu bag aqui de prata onde eu dou aula. Tô falando com você, eles estão na minha frente, estou com na minha mão aqui. Um eu costurei com linha branca, porque a linha preta tinha acabado, e o outro tá com linha preta aqui. Eu fiz à mão, eu sonhei, fiz, comprei no armarinho um pedaço de elástico, fiz e deu certo. Só que eu não tive coragem de botar isso no mercado. Só veio essa coragem mesmo, subir um negócio para fazer isso ano passado, em meio ano da crise, entendeu? Então, assim, Deus usou essa crise aí para despertar muita gente para os negócios, e você vê que tem muita gente sendo bem-sucedida em seus negócios, entendeu? Então, assim, eu fiz o primeiro lote que eu fiz foi com um rolo de elástico de 25 metros, não deram nem 10 kits, mas graças a Deus, assim, começou a sair, o pessoal começou a ver o resultado, que era um produto bom e barato, entendeu? Cabe no bolso. Hoje, com R$50 você não compra um abafador top, assim, um top que eu falo de fabricantes que já estão aí no mercado há anos, entendeu? Tem uma marca aí que eu conheço de acessórios que eles lançaram aí um conjunto de abafadores para batera, só um de um prato é R$65. Então, assim, mais do que o meu kit, entendeu? É mais do que o meu kit. Então, o meu kit vai completo, o kit básico, assim, o kit básico eu falo 14, 16 e 20, R$50 mais o frete. O frete é por conta do comprador, ou seja, ele vai ter um kit de abafador que vai resolver o problema. Ele não vai perder a qualidade do seu prato, porque o elástico ele vai ficar na borda do prato, impedindo o som se propagar. Ele vai ter o prato real, vai estudar com o pig real da madeira e do prato, mas o som vai ser quase zero. Tu explicou essa questão do protótipo. Quanto tempo se passou de você fazer o protótipo e você decidir, de fato, colocar no mundo essa ideia? 3, 4 anos. Mais ou menos 3, 4 anos. Pô, a galera reclamando que, pô, o prato faz barulho. Eu falei, pô, mano, eu tenho que botar
essa parada pra frente. Eu olhava pro elástico, sem sacanagem nenhuma, sem brincadeira nenhuma. Eu olhava pro elástico assim, me dava um aperto no coração. Entendeu? Eu falei, caramba, cara, Deus me deu uma estratégia e eu não tô botando isso pra frente. Até que eu decidi arriscar e as coisas estão indo. Não é fácil, né? Mas tá indo. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom pra gente, cara. Deixa eu aproveitar também um gancho. É tanta pergunta aqui pra te fazer, cara, que tá fluindo tão bem. Essa pandemia, assim, o que é que mudou pra tu? Onde é que tu tava quando a pandemia estourou? E o que é que tu acha que vai ser depois? Assim, o que é que vem depois? O que é que vai mudar? O que permanece? Enfim. Então, Jade, como eu falei, eu nunca vivi diretamente só de música, entendeu? Eu sempre tive meu emprego e sempre trabalhei com a música. Em todos os empregos que eu tive até hoje, eu arrumei horários para que eu conciliasse a minha música. Quando começou essa pandemia, eu tinha acabado de trocar de emprego. Estava temporário. Aconteceu até um lance assim, interessante. Eu estava temporário na empresa que eu tô hoje. Aí eu comecei de madrugada, eu não fiquei nem um mês de madrugada, consegui trocar no horário para poder trabalhar de manhã. Aí assim que eu fui para de manhã, com sintomas estranhos. Tosse, dor no corpo, febre, e perdi o paladar e o olfato, entendeu? Eu perdi assim, quase que 100%. Eu comia, parecia que eu estava comendo pedaços de água, não tinha gosto de nada. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me ajuda, toma conta de mim, de quem está em volta de mim, porque se eu faltasse para ir no médico, eu não ia efetivar. E assim, caramba, nesse meio termo, eu perdi meus alunos. Por quê? Quem vai sair para algum lugar no início de pandemia? E eu falei, caraca, Deus, só tu mesmo para tomar conta de mim. Aí passei por esse período aí, fui no médico, já quando estava melhorando, fiz os exames, não deu nada, fiz exame de sangue, não deu nada. Mas eu tenho certeza que eu tive essa praga aí, entendeu? Então, assim, eu sempre trabalhei, mas eu vi muitos amigos, muitos músicos amigos meus passando perrengue. Por quê, Jade? Eu tenho conhecidos que faziam quase 10 shows por semana. E por que passar perrengue? O problema é que a galera não pensa na manhã, entendeu? Poxa, se eu faço aí, se o cara tem família, tudo bem, o cara tem família, tem seus custos, mas assim, se o cara faz 5, 6, 7 shows por semana, às vezes até final de semana, 2 shows em sábado, 2 shows no domingo, fora os dias de semana. O cara tem uma renda aí semanal aí de aproximadamente um pouco mais de R$1.000. Cara, é só se organizar, fazer um caixa, como tem muitos músicos que eu conheço também que fizeram isso, que fazem isso, e quando vê um momento difícil, não passaram tanto perrengue, tá entendendo? Então, assim, por mais você me perguntou do que eu acho, do que será daqui pra frente, eu pesquiso algumas coisas, isso. Entendeu? Assim, coisas que para muitos seriam teoria da conspiração, mas eu não quero entrar nesse assunto, eu só vou falar o que realmente eu acho, cara. Cara, esse sistema de vida que tá agora, infelizmente, é o sistema de vida que vai ser implantado daqui para frente. Você, com privação até para respirar, você tem que usar essa máscara, aí você pensa comigo, o pintor usa uma máscara com filtro. Pessoas que eu sempre trabalhei em indústria, pessoas que vão manipular produtos químicos, elas usam máscaras com filtro. Aí a gente vai se proteger de um vírus que eles falam que é mortal, não estou falando que não seja mortal, entendeu? Mata sim, tem que ter cuidado sim. Porém, eu não sei até onde você vai concordar comigo, mas assim, tem outros meios de informação além da televisão. Você jornalista, você sabe bem melhor do que eu, entendeu? Sites confiáveis. Então, assim, essa doença mata sim. Eu tive gente da família, tive amigos que morreram. Mas como é que o pessoal da OMS vai falar para a gente se proteger de um vírus mortal com uma máscara de PVC, de TNT? Então, assim, esse é assim, o novo normal. O novo normal, ao meu ver, nunca mais será o nosso normal, que é você sair com a sua família em paz, sem restrição de nada, sem proibição de viajar de um estado para o outro, sem que você mostre um documento que você está
aparente imune por uma vacina que não testou nem 60% em alguns estados, em alguns fabricantes, enfim, cara, eu vou te falar o que para encerrar essa pergunta, essa resposta, só Deus para tomar conta de nós, entendeu? É o que eu desejo para cada um que vai ouvir essa entrevista. Eu tive amigos, eu tive conhecidos que ficaram muito ruins, entendeu? Eu tive amigos muito próximos que perderam familiares por causa desse Covid aí, entendeu? Então, assim, a gente viu de perto, eu falava com meu pai e com minha mãe, que eles são, o meu pai é pernambucano, né? Então, assim, ele é meio teimoso, né? Não sei por que esse pessoal é teimoso. E queria que Sci-Fi use essa máscara em nome de Jesus, cara. Usa essa máscara. E eu ficava no pé. Mas aí eu, sem saber, eles fizeram? Tomaram medidas preventivas, como compraram ivermectina por conta própria e estavam tomando sem saber de nada. Eu sei que eu tive todos os sintomas. Até, vou te falar, até falta de ar eu tive. Mas aí, graças a Deus, eu clamei a ele e ele me atendeu, cara, não deixou que nada de grave acontecesse comigo, tá entendendo? Mas assim, foi um momento terrível, gente, as pessoas aqui, teve comunidade se juntando, pessoas se juntando para juntar mantimento para doar para músicos, entendeu? Então assim, foi um momento crítico, cara, crítico. E tu é pai de uma filhinha? Eu tenho uma gatinha de 9 anos, cara. Eu tenho uma gatinha de 9 anos e, assim, bênção de Deus na minha vida, cara. Veio num momento, não ruim, não bom, mas veio no momento certo. E hoje tá aí, gosta de cantar pra caramba, gosta de dançar. Enfim, graças a Deus, cara. Filho é bênção, quando é planejado, tudo certinho é bênção. E mesmo assim, quando vem sem querer também, acaba se tornando bênção também. Papai do céu dá condições de cuidar. Meu próximo assunto aqui contigo é para se tratar um pouco do teu set, o que tu curte usar, dimensões, enfim, liga de prato, baqueta, o que tu gosta de usar. Então, Jade, hoje eu tenho duas configurações de bateria diferentes. Eu tenho uma de 2 tons, eu tenho uma de 1 tom. Eu tenho uma PDP Concept Maple da DW, configuração 8, 10, 16 e 22. Caixas, eu tenho uma 14x8 da Solid Block, da Aguileu. A gente tinha uma parceria na época. Já tem um tempão que eu não entro em contato com o Aguileu, mas a gente boa demais. Eu tenho uma 14x8. Eu tenho uma 14x6,5 ou 7, não me engano. Sonor Performer é uma caixa que eu tenho, que eu sou fã dessa caixa da Sonor. Assim, é uma caixa que eu não vendo por nada. É uma caixa já descontinuada, é uma caixa bem antiga. 900, acho que é de 88 ela, alguma coisa assim. Relíquia, velho. Bicho, uma caixa top de inox, cara, linda. Eu tenho uma Trixon, que era do gringo, Trixon Baterias do Hernandes, que era... Eles moravam em São Paulo, parece que voltaram pro país de origem deles, acho que era Uruguai, alguma coisa assim. Eu tenho uma Trixon também, que eu tinha parceria com eles na época, 14x7. Eu gosto de caixa, eu gosto de caixa funda, entendeu? Eu já tive caixas rasas, algumas delas até me arrependi de ter passado, como um Apeu 13x3, 13x3,5. Aquela caixa era linda, o som dela era lindo, eu me arrependi de ter passado. E meu set de prato hoje, cara, eu tenho 2 sets, um para aulas e para fazer alguns trabalhos extras, e tem um set mais profício para gravação, para shows, assim, que vai pedir uma pressão maior, entendeu? No set menor, eu tenho um hatch New Beat da Zildjian, eu tenho um rádio F Signature, que já foi descontinuado também da Octagon, mas é um rádio muito bom. Eu sempre curti muito a Octagon, cara. Era uma marca nacional, assim, uma das melhores marcas nacionais. E tem um 18 ZBT da Zildjian, um
Crash 18, que lembra muito o Octagon Groove Full Crash. Lembra muito mesmo o timbre, entendeu? Aí no principal eu tenho um hatch bacalhau, que eu não me desfaço desse bacalhau por nada. Um dos melhores pratos que a Oro já fabricou até hoje. Eu tenho um hatch bacalhau de 15, um splash Octagon Groove de 6, um splash custom da Zeus de 8, um RAM 16 tradicional, um Zeus série Brilliant 17, um Vult Sabian 18, um RAM Special série S 19 e um K Heavy Ride da Zildjian de 20. Esse é meu pequeno set. E assim, eu curto muito esses pratos, cara. Tanto é que tem pratos que estão comigo aí há mais de 5 anos. Que é o caso do Vult da Sabian. Ele tá até reparado, até cortado. Eu já peguei ele cortado na época. E assim, mesmo cortado, o prato tem muito som, muito mesmo. Então assim, já tem um bom tempo que eu não sei o que é trocar de prato, entendeu? Porque eu já mantenho esses comigo já tem um tempinho já. O mais novo dentre eles é o Raid da Zeus, o Série K, entendeu? É o mais novo. Eu já vi alguns vídeos do Russo, para quem tá escutando esse episódio, e o cabra tem a mão pesada. Te perguntar, Baqueta, Russo, o que é que tu curte? Então, hoje eu tenho uma parceria, eu tenho usado o ProStick, entendeu? Eu tenho uma parceria e assim, até um tempo que eu não pego lote com eles, porque depois dessa pandemia as coisas ficaram meio... se movimentaram algumas coisas, então assim, até por causa do investimento da Zero Salt também, entendeu? Eu tenho um bom tempo que eu não compro nada para bateria, em relação à bateria, a verdade é essa. Mas eu tenho uma parceria com a ProStick. Antes de eu usar a ProStick, eu estava usando uma segunda linha da Ibanez, que é a X-Pro 5B, ponta de madeira. É uma excelente baqueta também, entendeu? Nacional, Marfim. 5B. 2B já é cabo de vassoura, mas 5B ainda dá pra ir. eu mesmo, uma vez, eu tentei comprar 5B, eu uso mais pra estudar, sabe? Aham. Porque eu tenho a mão pequena, cara, e eu sou magrinho. 5B pra mim é um cabo de vassoura mesmo. E aí, boiou, ficou um monte de 5B que eu tenho ainda guardada que vai ser difícil usar, porque, enfim, a mão pequenininha não meio. Pô, 5B eu curto muito, cara. Tanto é que na ProStick eu comprei 5B também. Eu adquiri 5B também, assim, são baquetas que sustentam, aguentam a pressão. As duas, até mesmo a X-Pro antes de usar as ProStick. Eu, particularmente, eu lembro quantas X-Pro eu já quebrei, cara. Eu já quebrei uma só, mesmo assim, porque ela já tava esfolada já tava pedindo já outra já, entendeu? ProStick ainda não quebrei nenhuma ainda. Entendeu? 5A pra tu, Russo, é muito fininha, né? Eu fico imaginando. É assim, vou ser sincero pra você, a minha mão não é muito grande não, cara. A minha mão não é muito grande não, mas 5A me dá a impressão que eu tô usando 7A, entendeu? Quando eu vejo os meus alunos com 7A, eu falei, a próxima vez que você aparecer na aula com baqueta 7A, eu vou te mandar embora da aula e não vou repor. Aí eles começam a rir. Sabe o que você... Meu irmão, vamos estudar. Isso é baqueta de criança, rapá. Vamos estudar pelo menos com 5A, eu já te perdoo. Não, sério, assim, eu tenho baqueta 7A no meu set. Eu uso, assim, dependendo do ambiente, do clima, eu até uso. Se for um lance bem brasileiro, assim, um som bem ambiente, que não pede muita pressão, entendeu? Jazz, algo mais jazzístico, assim, bem ambiente mesmo, eu uso. Mas vou ser sincero pra você, tem anos que eu não uso ela. Ela tá guardada lá no meu bag. Me diz uma coisa, você leciona na tua casa, né? Tu tem estrutura para dar aula particular. Quer perguntar, Russo, como é que tem sido essa rotina de dar aula particulares, assim, quantos alunos tu tem, enfim... E como é que tu faz para equilibrar, assim, por exemplo, porque tu tem que dar as aulas e como é que tu arruma tempo para estudar as tuas coisas, entendeu? Particulares, assim. O primeiro desafio é conciliar minhas aulas com o meu trabalho. Hoje eu trabalho eu estou num horário de escala, ou seja, eu trabalho um dia sim e um dia não. Então, a quantidade de alunos que eu tinha até um ano atrás, eu já não tenho a mesma hoje, porque um dia sim, um dia não, eu tenho que intercalar.
os dias da semana, entendeu? Os horários são bem limitados, tá me entendendo? Então assim, eu já tenho mais ou menos um cronograma de aula pronto do que eu dou para os alunos, mediante o nível dele, tá entendendo? E em relação aos meus estudos, cara, foi conforme eu te falei, até por causa da questão também da Zero Saúde e da minha correria, eu não monto a bateria sempre para eu estudar. Eu tenho estudado muito os pads, entendeu? Tenho estudado muito toque, eu tenho estudado muita manulação. Eu, ano passado, sem querer, desenvolvi até um exercício baseado nas coisas que eu vim estudando. Eu mandei para algumas pessoas e eles acharam bem interessante, entendeu? Uma manulação em 10 em 7, uma mistura de Dido com simples, mas em 7. Então, assim, bem bacana. Mas, assim, é bem corrido, cara. Tem dia, quando os meus horários me permitiam ter alunos todos os dias, como é que eu tinha, era bem corrido, cara. Às vezes eu chegava do trabalho correndo para montar a minha estrutura de aula, entendeu? Para dar aula até 9, 10 horas da noite, entendeu? E como a gente está no início de ano, né, cara? Os alunos entraram de férias, só vão voltar lá para depois do carnaval. Alguns são fiéis, mas outros... Pô, professor, tô viajando. Eu falei, tira essa onda que eu tô trabalhando. Mas enfim, Jade, graças a Deus sempre deu para me conciliar, entendeu? Sempre deu para me conciliar os trabalhos com a música. Russo, queria falar um pouco agora sobre a tua passagem na Escola da Intensidade, em Caju. Quando eu fui passando, que eu te falei, que eu comecei a tocar no meio profissional, foi com essa rapaziada aí da Escola da Intensidade, entendeu? Eu que na época fechei a banda, o pastor pedia para eu organizar a galera para ensaio, horário, entendeu? E foi um período bom, porque a gente tocava entre amigos, entendeu? Tivemos experiências novas, aprendemos com nossos erros, assim, a lidar com situações, entendeu? Teve uma situação que a gente passou, que a gente foi tocar numa igreja em São João de Meriti, uma cidade aqui próxima. Aí chegamos lá, né? Infelizmente, a gente vai encontrar isso em alguns lugares. A gente chegou, a primeira coisa que a gente fazia era chegar, assim, cumprimentar quem nos recebia e tomava nossos assentos. A gente não já chegava já se metendo nas coisas para poder montar nosso set, não. A gente sentava e quando era autorizado a gente fazia o que tinha que fazer. A gente chegou, a gente sentou, aí nisso tinha uma galera passando o som, ensaiando, eles olharam meio pra gente atravessado assim. Eu sentei, né, de boa, eu comandava a galera, depois do pastor. Aí a gente sentei do lado dele e perguntei, Luiz, posso subir? A gente pode subir? Ele, vai lá. Aí beleza, eu falei, pessoal, vamos lá, pessoal, vamos lá montar lá o som lá. Aí subimos para poder montar. Aí nisso eu cumprimentei, a gente cumprimentou, fala, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês e tal. A gente pode montar aí nossos equipamentos aí, já deixar mais ou menos pronto já. Aí o pessoal super arrogante falou assim, não, vocês só vão montar depois que a gente terminar de passar nosso som. Eu falei, tá bom então, pelo menos a gente pode deixar aqui. Aí descemos, deixamos o nosso equipamento lá. Aí eu desci inchado de lá de cima, pastor, ó, o que foi? Eu falei, os caras não deixaram montar não. Depois, só vou montar depois que eles terminarem aí. Aí eu falei pra ele, tu já sabe, né, daquele jeito. Vou montar no meu tempo. E foi o que aconteceu, eu subi, montei rapidinho. A banda a gente já tocava junto, antes dele já, há anos já. O som ficou legal pra caramba e a gente não deu uma palavra, cara. A gente não deu uma palavra. A gente acabou o evento, acabou o culto, a gente começou a desmontar e aquela galera que nos tratou com arrogância veio falar com a gente. Pô, cara, legal, o som de vocês, que perere que parará, que equipamento é esse, que som de equipamento é esse e tal. E eu só desmontando, ouvindo as pessoas falar, falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, o meu equipamento que eu tô usando aqui é um equipamento barato, mas bota coisa na cabeça de vocês, não é equipamento que vai tirar som não, é você que vai tirar som do equipamento. Não adianta ter aí um instrumento aí top de linha e você não sabe tirar som do teu instrumento. Então a primeira coisa que há de se fazer é aprender a tirar som do equipamento antes do teu equipamento. O pessoal ficou meio assim e tal, mas assim, vou mandar lições que a gente vai aprendendo, né? Porque talvez em outra situação o cara responde na mesma moeda, entendeu? O cara que tá lá em cima, porra, que não sei o que lá e tal. Não.
tem que aprender esse pô, na hora certa. Os caras vieram falar na hora certa. Eu falei, não, mano, deu o recado que tinha que dar, mas assim, coisas que a gente aprende no dia a dia, tá entendendo? Pessoas que você monta teu equipamento, passa o seu som e chega na hora, a pessoa sobe para tocar, desarruma teu equipamento todinho. Eu passei uma situação, só para finalizar, a gente foi abrir o show do Salomão do Reggae. Foi até nesse evento que eu conheci o batera dele, o Joab Oliveira. Aí cheguei, a gente chegou cedo, porque a gente então ia abrir o evento. A gente chegou cedo, eles já estavam passando som. Eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? O batera já passou o som dele todinho, como é que eu vou fazer, cara? Aí eu tava com tudo meu lá. Se ele não, eu ia propor uma parada a ele. Se ele não quisesse, beleza. E ele ia ter trabalho, e eu também. Aí eu cheguei, deixei meus equipamentos assim do lado pra ele ver que eu tava com meus equipamentos. Eu cumprimentei, pô, amigão, boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Pô, eu sou batera que vou abrir o evento aí, mas eu já cheguei, a gente chegou cedo pra tentar passar o som, mas vocês já passaram o teu som. Eu vou te pedir uma parada meio... Eu falei com ele, eu vou te pedir uma parada assim, meio antiética, mas é pra te adiantar. Se você não deixar também, beleza, cara, eu tô com os equipamentos ali. Perguntar se eu posso usar os seus equipamentos, pelo menos a minha caixa. Só a minha caixa, por quê? Porque você vai ter o trabalho de tirar dos equipamentos para depois botar. Aí ele ficou meio assim, pô, mano, não sabe como é que é feito? Não, eu sei como é que é, cara. Mas você já passou o teu som, eu ia passar som ainda. Mas beleza, mano, a minha parada tá ali, ó. Tá ali embaixo ali, ó. Ele olhou assim, pô, quanto é mesmo, né? Mas você que sabe, mano, não tem problema nenhum eu colocar, só pra evitar esse teu trabalho. Aí ele concordou em usar, então assim... Tudo é o diálogo, saber falar e tal. Foi uma situação maneira pra caramba. O som ficou legal, o show foi bacana. Mas assim, foi uma situação meio complicada. Se não é o diálogo, você saber falar, talvez eu não conseguiria o favor do amigo, entendeu? Como é que a Elite Musical entrou na tua vida? Como é que tu deu aula por lá? Sim. Pode explicar um pouco? Sim. Então, cara, como é que surgiu isso? Um amigo meu veio aqui em casa na época perguntar se eu queria dar aula na Elite, que ele foi chamado, mas ele era do Exército Brasileiro na época, não quis. Aí eu falei, pô, Elite Musical, pô, me interessa sim, cara. Aí ele me passou meu contato pros coordenadores, o coordenador entrou em contato comigo, fui lá no MEA, a gente conversou, e eu comecei a trabalhar. A princípio, eu comecei a trabalhar no MEA, porque a unidade de Nova Iguaçu não estava pronta ainda, estava terminando as obras. Aí eu fui para lá, fiquei um período lá no MEA, e depois vim para Nova Iguaçu. Fiquei lá cerca de quase 3 anos, se eu não me engano. E assim, eu tenho um contato com o coordenador de lá até hoje. O coordenador que me colocou lá, ele saiu da Elite por um período, foi até a época que quando eu saí da Elite, que teve uma confusão doida lá na chefia lá, e eles desligaram muita gente, e eu fui um desses caras aí também. Aí ele tava fora, ele voltou, tem uns 2 ou 3 anos que ele voltou pra Elite, e toda oportunidade que ele tem, ele me chama de volta. Recentemente mesmo agora, ele me chamou para voltar para uma unidade nova que a escola ia abrir em Cascadura, na freguesia, aliás, na freguesia. Aí, poxa, eu agradeci, não ia dar para mim, eu indiquei o amigo, eles curtiram, tem um brother meu que tá lá, então assim, foi através de um contato, de uma indicação que eu comecei a trabalhar lá, entendeu? E foram assim, quase 3 anos assim, bem bacanas, cara, porque a Elite Musical, ela tem um padrão bem elevado, uma estrutura bem elevada, entendeu? Pela estrutura que ela tem, ela traz gente de todas as classes sociais possíveis, entendeu? Conheci médicos, conheci delegados, conheci políticos, então assim, foi um período muito bacana, entendeu? De aprendizado também, palestras, foi um período bem bacana mesmo, entendeu? E a oportunidade, sempre que tem oportunidade, eles me chamam de volta. Então, assim, eu tenho certeza, no dia que eu precisar e tiver vaga, eu tô lá de novo, entendeu? Depender deles, se depender do coordenador, eu já estaria com eles de volta já há muitos anos já. Mas as circunstâncias ainda não permitiram, entendeu? Mas foi um trabalho bem bacana. Eu tô curtindo muito esse papo da gente, porque tu tem trazido histórias, sabe? Isso aqui é muito legal, assim, e pra mim, eu acho que são as melhores partes dos podcasts que eu tenho gravado, são as histórias de cada um. Eu já tenho trazido algumas, mas vou até insistir nisso.
até do período que você tocou na noite, que você tocou com artistas como o Elson Júnior, o Vini Brito também, e também com o Ney Oliveira. Tu pode meio que fazer um resumo? Então, o Elson, ele era lá da igreja lá na época, entendeu? Então a gente se conheceu lá, a gente começou a tocar, e assim, uma história bacana que a gente viveu, aqui na cidade tem a tradicional festa chamada Festa do Aipim, que é no centro de Tinguá, que é uma região rural aqui da cidade, entendeu? Uma festa muito bacana. E nesse ano, ele foi chamado para abrir o show, um dos shows. E um desses shows seria do Thales Roberto. Então, assim, a história bacana foi que os palcos ficavam de frente um pro outro. Tinha tipo uma arena, o palco principal de uma ponta e o segundo palco na outra. A única diferença do palco principal pro nosso, que é pro nosso, no caso, era o tamanho, porque o som era pesadão. Então, um amigo meu que era hold do Thales na época, tava passando o som, o batera do Thales na época, que era o Baiute, não sei se é Alexandre Baiute, esqueci o nome dele, o primeiro nome dele. E foi o momento que eu comecei a passar som. Aí ele passava e fazia uma frase lá, eu repetia a frase aqui. Ele tocava lá de novo, aí eu tocava aqui. Aí depois eu falei com ele, pô, mano, tu tava ajeitando o som lá do Thales lá, né? Pô, tava, cara. Foi, pô, eu que tava te respondendo lá do outro lado, só que não tinha como falar contigo, pô. Eu que tava no outro palco lá passando o som também. Ele, caraca, mas por que tu foi falar comigo? Foi, não tive como, cara. Então, assim, foi uma história bem engraçada, que ele começou a passar o som junto comigo, ele começou a tocar lá, eu falei, mano, eu vou brincar com esse batera aí, quer nem saber, já tinha passado o meu som, tava terminando de montar, aí ele fazia lá, eu respondia aqui, o que eu fazia aqui, ele respondia lá, e ficou nessa brincadeira, entendeu? Foi bem bacana, esse dia. A questão do Vini, cara, o Vini Brito a gente sempre estudou, desde o segundo grau, a gente estudava na mesma escola, Vini e mexe eu tocava na igreja dele, ele era da mesma igreja na época do Rafael Bagno, que é a batera do Sarano, e às vezes que eu toco com ele, recentemente ele me chamou para poder tocar com ele, mas aí não deu, coincidiu com o compromisso que eu já tinha. Mas vira e mexe, a gente toca junto, ele faz um trabalho de MPB internacional, além de cantar muito, toca muito violão, entendeu? É muito bacana, a gente fez um trabalho, fez um ano já que isso aconteceu, a gente foi tocar num casamento depois da Rocinha, um bairro nobre do Rio, pô, esqueci o nome do lugar agora. Quando a gente chegou lá, era uma mansão, no mínimo, o povo era socialite, eu falei, caraca, Vini, ele nem eu sabia que lugar é esse, a produtora não falou. Aí na hora que eu tava ajeitando meu carrom, né, que foi acústico, eu tava aí ajeitando meu carrom, a corda do meu carrom arrebentou. Eu falei, ai, caraca, ficou sem som nenhum meu carrão. A gente tocando, ele larga a mão e saiu. Eu falei, daqui a pouco meu irmão vai começar a sangrar aqui, cara. E eu largando o aço no carrom. Mas assim, foi muito legal, cara. Foi muito legal porque o ambiente foi bonito, o clima foi bonito, clima de diversão. Mas a história foi essa. Fui esticar a corda do carrom, a corda arrebentou. Eu falei, caraca. Tu já tivesse alguma situação que tenha te tirado do sério, assim, que tu diga, assim, que tu chegou no teu limite? Pô, já, cara, eu até lembrei dessa história, não queria falar não, mas já... eu fui tocar num lugar, é um lugar que eu não gosto muito de tocar, mas eu fui tocar com um certo artista uma vez, e chegou na hora da passagem do som, sonoplasta tem hora que eles vão muito pra cara dos batera não, velho. Eles são meio oprimidos, entendeu? Eu pedindo pro cara abaixar o baixo no meu fone, mas ele tava aumentando. Eu já tinha regulado o mínimo todinho pra mim na minha regulagem individual, só que ele tinha que abaixar lá na mesa lá, e ele não abaixava. Cara, sabe o que eu fiz? Eu tocando, velho, botei uma baqueta debaixo do braço, tirei o fone, suni o fone longe, velho. Aí eu falei, nem eu e nem você. Peguei o fone e joguei na parede. Era até um Porta-Pro, um fone novinho. Joguei na parede o fone. Aí quando acabou a primeira música, peguei, pedi pro baixista virar a caixa dele pra mim, aí fluiu lindamente. É assim outras situações também, cara. Então assim, mas essa que mais me marcou, que eu falei, caraca, eu joguei o fone com a força na parede, mas o fone não quebrou não.
Em situações de show, assim, Russo, o que é que tu gosta de pedir pros fones, assim? Sei lá, pede caixa e bumbo, como é que tu faz? Ou o que é que tu prefere ter como Cara, eu retorno? prefiro ter como retorno a base e não o meu instrumento. Tipo, teclado, Entendi. dependendo da situação, uma sujeira de baixo e voz, entendeu? Se eu ver que o som tá legal, tá fluindo legal, eu peço até uma sujeira de guitarra no meu fone também, mas bateria, o meu instrumento, até em gravação, cara, por mais que seja engraçado, até em gravação. O que eu mais peço em gravação, em algumas coisas que eu já gravei, tudo, eu peço tudo, menos o meu instrumento no fone. Deixa eu até aproveitar também, Russo, pra entrar nessa coisa que a gente já falou bastante de shows e tal, né? Tipo, vida na estrada, de certa forma, né? Tua relação com produtores, enfim, em processo de gravação dentro do estúdio, o que é que tu pode trazer, assim, de aprendizado? Ou até alguma história interessante também dos artistas que tu participou de Então, gravação. Jade, por causa dessa minha correria que sempre foi, questão de estúdio, eu trabalhei bem pouco. Trabalhei, mas não como um músico que vive disso, trabalha, entendeu? E assim, a minha relação com produtores sempre foi tranquila, sempre foi amigável, entendeu? Às vezes os caras pedem, né, pra você criar uma ideia em relação àquilo que ele quer, ou ele já tem a ideia pronta, ou te dá a música para você ouvir antes, para você escrever algo em cima, tá entendendo? Mas até hoje eu nunca tive dor de cabeça com um produtor, não, entendeu? Eu sempre tive uma boa relação. Eu sempre tive uma boa relação assim. Teve uma vez, foi até uma vez que eu gravei um jazz usando vassourinha, é um produtor amigo meu também. Foi a primeira vez que eu usei vassourinha em gravação na vida. Aí ele, poxa, cara, eu queria um jazz assim, pererei, parará, começou a explicar. E assim, pra gravar, eu nunca tinha gravado jazz. Jazz só pra tocar mesmo, estúdio, mas de gravação mesmo, eu nunca tinha gravado. E fluiu, cara. Assim, foi uma gravação considerada rápida, né? Porque a gente começou, era o quê? Umas 9h30, 10 horas da noite. Terminamos antes de meia-noite. Então, assim, foi algo assim, suave, né? Entre aspas, suave, mas porém, ao mesmo tempo tensa, porque seria a primeira vez que eu ia fazer um tipo de gravação assim, entendeu? Tu é do tipo de comprar vinil, comprar CD ainda, tu compra isso tudo? Ou tu é mais do streaming? Enfim, como é que tu escuta a música? Ultimamente, eu tenho ouvido... como é que eu vou te explicar isso? Ao mesmo tempo que eu não tenho ouvido muita coisa, eu tenho ouvido algumas coisas. Como assim, cara? Tem muita gente fazendo muita coisa igual, entendeu? Principalmente batera. Nada contra estilos, mas tem muita coisa repetitiva. E assim, eu tô fugindo disso um pouco, entendeu? Eu curto uma rapaziada, quer ver? Polifia, a banda Sim. Polifia, Sean Band, que é uma galera nova, mas assim, eles têm um som, um rock meio progressivo, meio pop, bem variado, entendeu? Bem interessante as ideias deles. Então, assim, eu tenho ouvido algumas coisas, mas não me aprofundado, entendeu? E eu sou do cara assim, velho, se eu puder comprar o CD, se eu puder comprar o vinil, eu vou comprar o CD, vou botar o CD pra tocar, vou abrir o encarte, vou ver a ficha técnica, cantar junto com as letras, se for o caso, entendeu? Se for só instrumental, ver quem compôs, ver de quem é a música. Eu sou desse cara, eu me amarro, cara, em comprar CD. Pô, me amarro. E dentro dos estilos que tu transita, Russo, aqui durante a conversa tu falou do jazz, tu falou do jazz agora, mas toca gospel, toca rock também. Quais estilos tu curte mais e quais tu não tem tanta proximidade assim? Então, cara, eu toquei na noite em um período, foi um período assim até considerável, vamos dizer assim, uns 2 anos praticamente, direto. Hoje eu faço, mas não com tanta frequência. Então, assim, o repertório hoje ele está extenso, principalmente o universitário. Hoje ele está extenso, tem muita coisa para você ouvir.
Então, às vezes, em cima da hora não dá para ouvir muita coisa, tu vai passando de relance, e assim, no caso é a vaneira que se toca, né? Vaneira, vaneirinho e vaneirão no universitário, então eu levava da forma padrão, tentava levar de uma forma que coubesse na música, que atendesse aquele momento ali, entendeu? Mas assim, a maior dificuldade para mim às vezes era, por ser tudo para mim, por eu não ser fixo de um trabalho na noite, era o repertório extenso, entendeu? Porque eu nunca tive, eu tinha o tempo assim, tipo, eu tenho minha banda de pop rock, o repertório é extenso, então assim, pra minha banda, eu sei que aquele trabalho ali, a gente vai tocar aquilo ali direto com frequência, então eu vou tirar aquele repertório. Agora um amigo me chama uma vez ou outra para poder tocar, ele me dá a lista, o que eu sei eu marco, o que eu sei que eu tiro de letra eu marco, o que ele fala que é importante eu marco, dou uma ouvida, se for o caso, escrever algum detalhe eu escrevo na parte também, mas assim, nada a fundo, porque eu não vivo 100% disso, tá me entendendo? É interessante sim, o cara, se ele receber, se ele quer tocar na noite, principalmente aí, poxa, aí tem muito trabalho, tem muita parada bacana no meio do forró, no meio da pisadinha agora que tá vindo aí também com força, no estilo, né, pisadinha, forró, o sertanejo também, entendeu? Então assim, tem muita coisa, cara. O cara tem que, se ele quer viver disso, ele tem que sim dar prioridade ao repertório, tirar o repertório. Principalmente se ele for tocar com o artista. Vamos supor, o artista dá o trabalho dele, pronto, ó. Tira aí, as músicas são essas. Cara, se ele pegar o trabalho do artista e não tirar aquilo ali que tá no CD, já era. Ele não vai ficar com o trabalho. Porque a primeira impressão que o artista quer é a responsabilidade do músico em tirar o que tá gravado ali. Não interessa se é bom ou se é ruim. Ele vai estar te pagando para tocar, entendeu? Se for ruim, tu fecha o olho e só peça no dinheiro, que tu vai receber ali depois. Mas assim, porque tem gente que é assim. Eu já vi amigos assim, ir para... Amigos não, histórias de conhecidos assim. Foram contratados para tocar com um cantor, até famoso, meio gospel, chegou lá no ensaio e queria mudar tudo. Não durou muito tempo na banda, e tinha futuro na banda, entendeu? Então assim, o primeiro conselho é, vai fechar um trabalho, se for artista com trabalho próprio, dá atenção, tenta tirar quase, pelo menos 100% de originalidade que está no CD. Porque aí o resto é lucro. Tipo, tu ia perguntar sobre o Luizinho Caju. O Caju, ele tem uma história extensa. Ele era em Renascer Praise, ele tinha os Arrebatados, que era da 93, da El Shaddai aqui no Rio de Janeiro. Estava apresentando um programa, quando eu conheci ele, trabalhava na Melodia, Tribo Melodia. Então, assim, quando meu amigo me indicou para tocar com ele, o Caju me mandou as músicas do ensaio, que ele ia passar, que seria o repertório dele. Nessa época, eu trabalhava na Elite Musical. O ensaio era na quarta-feira. Eu lembro que quarta-feira eu estava no trabalho, eu estava dando aula. Eu ia para o ensaio depois da aula. O que eu fiz? No intervalo de alunos para outro, peguei meu caderno, botei o fone no ouvido e comecei a escrever os detalhes. Ele se amarra em lance de flashback, aquele soul, aqueles funk, tipo Brass Confusion, John Travolta, sabe? Aquelas paradas com bastante convenção, ele se amarra nisso. Então, assim, para eu escrever isso tudo, foi, meu irmão, uma loucura, que tinha que dar aula, aí aproveitava o intervalo, e eu comecei a anotar os detalhes. O macete que eu desenvolvi para mim foi o quê? Divisão rítmica. Eu dividi aquilo ali, escrevia tudo na caixa para chegar na hora só distribuir, mas a divisão estava escritinha ali. E chegou na hora do ensaio, cara, todo mundo fez o dever de casa, parecia que a gente tocava há anos junto, entendeu? E o Caju, ele tinha uma mania muito feia. A gente estudava o repertório, chegava na hora, ele trocava tudo. Eu falei, caraca, Caju, tu me fez ouvir isso à toa. Mas enfim, foi um período bem bacana também, cara. A gente fez muito trabalho, muita coisa boa, muita coisa bacana, muita diversão, muita risada junto, entendeu? Mas assim, o compromisso tava ali, o repertório, independente se ele mudar ou não, se ele mudou ou não, o que era dele tava ali, escritinho, certinho. Se ele fosse tocar o original, tava ali, na ponta do dedo. Massa. A gente conversou bastante sobre a tua trajetória, pelos artistas que tu passou, com quem tu tocou e tal. Em que momento tu acha que tu tá agora na carreira musical? Assim,
É um momento de quê? É um momento de se reinventar? É um momento... Enfim, o que é que tu planeja daqui para frente? Então, Jade, foi como eu te falei. Hoje eu não tenho... Como é que eu vou te explicar isso? Dentro de mim não tem mais aquela fome, aquela sede de encabeçar em projetos, de tocar em qualquer lugar com qualquer um, entendeu? Eu acho que a maturidade está chegando e eu estou sendo mais seleto em relação a isso aí, entendeu? Tem pessoas que eu tenho o maior prazer em tocar, em trabalhar, até ajudar. Tem amigos meus que entram em contato com o Russão. Vai ter um culto aqui na minha igreja, aqui, tem como me ajudar? Às vezes eu tô um sábado à noite em casa, bobeira. Vou. Pô, Russão, eu tenho um trabalho para fazer tal dia, cachê tal. E eu não vou, sabe? Eu não... Tem lugares que não tá sendo... que não... Eu sinto que não faz parte mais da minha saúde mental, entendeu? Então, assim, o que eu planejo para mim é continuar com a pequena galera que eu tenho. Eu tenho essa banda que tá parada por causa dessa pandemia, mas a gente está se organizando para voltar numa forma acústica esse ano. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele é professor de canto, que a gente está tocando junto já há um bom tempo. Ele já deu aula para uma galera massa, que participou do Astros, que participou do The Voice, Ídolos. Então, assim, é um cara muito bom, canta muito, gente boa. É um projeto que vale a pena estar com ele, que ele é certinho com os trabalhos deles, entendeu? Tem uma Zero Sound, entendeu? Eu, confiando em Deus, eu vejo um futuro grande aí na Zero Sound também. Eu quero voltar a estudar porque eu quero me atualizar, principalmente em questão da minha praia, que eu curto muito, que é o rock progressivo, entendeu? Eu quero dar uma ênfase maior ao pedal duplo. Como músico, na questão de se reinventar, eu deixei para a galera que tem uma estrutura maior, a questão de aula online, para eles, até mesmo porque eu não tenho essa estrutura hoje para aula online, entendeu? Tem um estúdio do meu irmão aqui, mas eu não posso depender 100% do estúdio do meu irmão, porque ele tem os trabalhos dele aqui. Então, assim, hoje eu não tenho essa estrutura para aula online, WhatsApp, Skype. Os aplicativos eu tenho, porque eu fazia conferência na época da Elite pelo Skype. Mas, assim, a forma de se reinventar que eu tenho hoje é procurando conteúdo novo. Não só para estudar, mas para compartilhar também, entendeu? E, assim, eu já tenho algumas ideias, até para um futuro bem próximo, se Deus assim permitir, de um produto novo na Zero Sound também, que vai ser prático, eficaz e também barato também. Ficar de olho aí, assim que sair. Não, com certeza, com certeza. Talvez tudo dando certo até o final desse ano, início do ano que vem, eu estou lançando esse outro produto aí da Zero Sound, entendeu? Russo Batera, me diz uma música que te representa, uma música importante para tu. Eu vou falar uma música que é uma banda que eu cresci ouvindo. Banda Catedral, a Poesia e Eu. Essa música é linda. Agora, um disco importante para você. Um disco importante para mim. Rapaz, foi quando eu comecei a estudar, cara. Foi quando eu comecei a estudar. Uma das primeiras músicas que eu toquei foi desse CD. CD Eterno. Banda Catedral também, Eterno. Um livro que te inspire. A Bíblia. Tem vários. Eu tenho outros livros, mas a Bíblia é o que tem mais me dado força para continuar, entendeu? Um filme. Acho que até O Último Homem, alguma coisa assim, é do soldado. É esse mesmo, né? Até O Último Homem. É um filmão pra mim também, velho. Demais. Um programa de TV ou uma série, ou os dois, pode ser os dois também, que tu curta. The Walking Dead, aquele The Dome também, é bem bacana também, curto muito. Russo, o primeiro show que tu foi assistir na vida? O primeiro show que eu fui assistir da vida foi um projeto Celebrai que teve no Aeroclube de Nova Iguaçu. Isso em que ano, tu lembra? Ih, rapaz. Vai entregar a idade aí. Rapaz, foi entre 98, 97 e 98, por aí. E o primeiro show que tu tocou? Primeiro show que eu toquei como profissional ou como intermediário ainda? Você escolhe.
Rapaz, eu toquei já em vários eventos bacanas, mas o primeiro, assim, que eu lembro que foi com uma estrutura legal foi um evento que a igreja que eu era na época fez no campo da Imperatriz, e foi um super palco, um super som, cara. Aquele dia foi bem bacana. Primeiro disco, CD ou DVD que tu tenha comprado na vida? Mano, o primeiro CD que eu comprei na vida foi... Tu juntou assim a grana e disse assim, eu vou comprar isso aqui, e juntou, sei lá, esperou e conseguiu comprar. Foi na época adolescente, né? Conhecendo algumas coisas. Foi o Catedral 10 anos, cara. Aquele CD duplo e tava salgado na época o preço. Tava salgado. Cita agora, Russo, 5 bateristas referências pra você. Joel. Assim, pela sua educação, Joel. Pela vibe que eu curto, Mike Portnoy. Chris Coleman também é um cara que eu curto muito também. Eric Moore também é um cara muito versátil. Ele vai do gospel chops ao progressivo, entendeu? Eu já falei quantos? 4? Fala as 4. Eu falei 4, né? Então, assim, Brazucão também tem vários, assim, mas assim, eu vou hoje no Kiko Freitas. Kiko Freitas também é um cara muito versátil também. Assim, tem uma técnica inconfundível. Esses 5 aí. Russo, quando você vê algum baterista tocando, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Assim, o que é que tu procura logo de cara? Quando eu vejo um cara tocando, rapaz, tu fez uma pergunta difícil, né? Da forma que ele conduz a música, cara, eu acho que isso é importante. Da forma que ele conduz a música, ou se ele toca pra música, ou se ele tá fazendo para as pessoas que estão ali vendo ele tocar, entendeu? Eu queria que tu me dissesse um baterista que pra você é superestimado, que tem grande fama e tu acha que não é pra tanto. Tem algum? Rapaz, até tem alguns. Mas assim, já a gente não tá na cabeça das pessoas, entendeu? Então, a galera que eu não curto já é uma galera que amigos nos curtem demais, entendeu? Gostam bastante. Então, assim, dependendo da forma que eu falar, pode ser mal interpretado, entendeu? Eu prefiro não falar. Mas tem uma galera, assim, que eu não curto muito, não porque toca menos ou toca mais que A, B ou C, mas sim por não me identificar mesmo musicalmente. Eu admiro o trabalho do cara, mas não me vejo fazendo aquilo ali, entendeu? Então eu não curto por causa disso, não porque fulano é ruim, se fulano toca mais, toca menos, não, por eu não me ver fazendo aquilo que a tal pessoa faz. Mas eu prefiro não citar nomes. Eu entendo porque, assim, eu acho interessante e faço essa pergunta para todo convidado, porque, também esclarecendo, porque não é questão de ser ruim ou bom, é que muitas vezes a gente não se conecta com o trabalho do cara, não tem como, né? É isso aí. E ele vai deixar de ter, assim, de ser um ícone e tal. Mas muitas vezes você não consegue se conectar com o cara, velho, sabe? Uma questão por outra. Eu acho isso muito interessante trazer isso, porque para ver a realidade de cada um tem um gosto, cada um tem objetivo diferente, bagagem diferente. Isso aí. Mas aproveitando, Russo, também, agora ao contrário, eu queria que tu citasse algum baterista que para você seja subestimado, alguém que tu acha que deveria ter um reconhecimento maior do que tem. Sabe um cara, um batera que eu vi tocar, eu poderia falar de muita gente, mas em 2018 para 2019, eu fui no show do Oficina G3, e assim, a banda que abriu o show deles foi a banda Palavra Antiga. Se você não conhece essa banda, procure saber. Eu conheço a banda, cara, conheço sim. Conheço. Mano, que pressão de som, não tinha distorção, não tinha nada de som, mas, cara, que pressão de som. Eu vi o nome do batera um dia desse no lance que eu tava lendo, eu esqueci o nome dele. É um cara que poderia ser um pouco mais falado, porque assim, ele faz umas ideias simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é musical pra proposta da banda, entendeu? Então, cara, assim, eu já era fã de ouvir. Quando eu assisti aquele show, mano, caí na graça dos caras, entendeu? Falou da Palavra Antiga, agora eu lembro, na época da faculdade, tem uma música chamada Hook Maker. Eu não sei se tu lembra dessa música. Eu vivia com ela no celular, ouvindo pra cima e pra baixo. Eu lembro nos fones. Muito legal. Um acerto na tua carreira musical? Estudar, cara. Estudar, porque o estudo me deu base
para estudar outras coisas, mesmo sem professor, entendeu? A leitura me deu base para isso. Para pegar qualquer matéria, por mais que seja difícil, eu destrinchar ela por causa da base da leitura. Entendo. E tem algum erro? Alguma coisa que tu faria diferente se pudesse mudar? Sim. Eu confiaria menos em aproveitadores e oportunistas, que tem muito isso. É aquela proposta do venha a nós, ao vosso reino nada. Pulso, tem alguma banda que tu curta, mas tem alguma vergonha de dizer, ou costuma não dizer, e que escuta ali escondido na tua e não diz pra ninguém? Rapaz, sabe uma banda que eu vim dar valor agora, depois de velho, que eu zoava pra caramba os caras, e por causa do nosso cenário musical, eu fiz uma retrospectiva para o nosso cenário musical atual. Eu comecei a lembrar desses moleques, nem os caras eram moleque na época. Eu falei, caraca, mano, o som dos caras era bom, mano. E a gente ficava zoando por causa das calças coloridas, cabelo estranho. Restart, mano. É sério, bicho. O show dos caras, assim, se eram eles que tocavam mesmo, eu não sei. Mas o som ao vivo era maneiro, cara. Era maneiro, era bom. E a gente zoava o óculos colorido, as calças coloridas. E a gente compara com o nosso cenário musical hoje, a gente vê que a gente perdeu foi coisa pra caramba pelo tempo. Minha última pergunta é o conselho que tu dá, o conselho que tu deixa pra galera que tá começando a tocar agora, que quer começar a tocar bateria, enfim, estudar de forma geral. Então, cara, posso falar no contexto geral? Fica à vontade. Então, a gente vive dias difíceis, Jader. Talvez haverá dias que, se você não tiver o apoio das pessoas que te cercam, os dias serão bem piores do que eles vão apresentar ser. O conselho que eu dou para quem está começando a estudar, para quem quer começar a ter uma noção de música, uma noção dos seus instrumentos, pesquise sim, estude sim, mas tenha sempre o pé no chão. Ouça sempre conselhos de pessoas que já viveram, já passaram por situações. Tem uma rapaziada nova aí, top. Tem uma rapaziada nova, assim, top. Mas não cometa o erro de julgar os que já passaram, porque os que já passaram foram o que construíram a estrada que você vai decidir trilhar hoje. Se você quer trilhar a música que você vê hoje, se você quer trilhar o instrumento que você quer escolher trilhar hoje, é porque alguém lá atrás cavou e fez essa estrada, entendeu? Então, assim, vamos respeitar a história de quem já veio, entendeu? E outra coisa também, porque nos dias atuais, porque nós não saberemos como é que será os dias daqui para frente. Então, assim, para você estudar música hoje, estuda, eu dou a maior força para você que vai estudar um instrumento. Mas, assim, coloque um objetivo para você, para que você vai estudar um instrumento, já que a música tem um poder de mexer com os nossos sentimentos, qual o intuito de você querer estudar um instrumento para desestressar, uma terapia, para que sua música seja bom para terceiros, segundos e terceiros? Ponha isso como foco, porque se você focar nesse tipo de coisa positiva, em coisas boas, você não vai ter tempo de cair no erro de julgar alguém, de subjugar o trabalho de alguém, entendeu? Você vai ter sempre a coerência de ter o cuidado em comentar, mesmo você sendo novato, você vai ter sempre o cuidado de comentar, sabe? Porque a gente erra muito durante a vida de falar sobre coisas que a gente não conhece, de pessoas que a gente só ouve falar, entendeu? Então, assim, para você que vai trilhar a música, a música é boa, a música ela te faz um bem, mas, assim, há algumas armadilhas nesse caminhar aí, se você quiser trilhar do profissional, entendeu? Então, assim, é apenas com o pé no chão. Se você for estudar com um professor, ouvindo o teu professor, que com certeza, se for um cara já rodado, já vai te dar uma boa praia, vai te dar bons conselhos, e procura ouvir bem. A não ser que você queira estudar, queira fazer tudo por conta própria e queira aprender com seus próprios meios, como eu já fiz. E foi o que eu falei pro Jader nessa entrevista. Eu me arrependo muito de algumas coisas. Se eu pudesse voltar, eu mudaria, seria diferente, mas ao mesmo tempo foi bom para me aprender, para eu ser um músico que eu sou hoje e a pessoa que eu sou hoje também, entendeu? Então fica o recado aí, estude música sim, se dedique à música sim, mas respeita a história de quem já veio, porque quem já veio já fez história. Escreva a sua, beleza? Esse é o meu conselho.
Esse foi Jefferson de Almeida Santos, o Russo Batera. Agradeço a você que chegou até aqui. E, Russo, boa sorte e sucesso com a Zero Sound e com todos os projetos que tu quiser passar na tua vida. Fica à vontade, cara, e muito obrigado por participar aqui do Repercuta. Jade, eu que agradeço. Você é quase um conterrâneo meu, né? Meu pai é daí, então assim, eu tenho um pezinho aí. Eu tenho um pezinho aí. Descobri isso durante a entrevista, não sabia. Então assim, eu que agradeço, tá? Que Deus te abençoe. Já tá dando tudo certo, é um projeto que vai atingir horizontes que você nem imagina que talvez atingiria ou que atingirá, entendeu? Se prepara porque vai vir coisa boa, coisa grande. É um espaço muito bacana que a gente tem aqui de se expressar, de contar um pouco da nossa vida, de contar um pouco da nossa história, entendeu? Transmitir aquilo que um dia a gente já viveu ou vive, tá bom? Pô, muito obrigado mesmo de ter essa oportunidade e espero que no futuro, não tão muito distante, a gente possa ter esse bate-papo de novo, que foram aí um pouquinho mais de 1 hora, mas bem aproveitados, bastante descontração, bastante ideias, bastante informação aí, tá bom, meu amigo? Deus te abençoe. Um grande abraço para Repercuta Podcast, assim, é os meus votos de sucesso para você e para esse canal.